Olá, reditores. Você já se sentiu traído, humilhado ou abandonado por alguém que jurava te amar? Imagine descobrir que a pessoa que você confiava com seu coração não apenas te decepcionou, mas mudou sua vida para sempre. Nos próximos minutos, você vai conhecer 3 confissões chocantes de mulheres e homens que viveram o lado mais cruel e inesperado do amor. Histórias de traição, liberdade, vingança e decisões que mudaram tudo. Você vai sentir a dor, a raiva e até o alívio deles, enquanto acompanha momentos em que cada escolha afetou profundamente suas vidas. Prepare-se para segredos que nunca foram revelados antes, emoções intensas e reviravoltas que vão prender sua atenção do início ao fim. Fique comigo até o final, porque cada detalhe vai mostrar que, às vezes, a vida dá voltas que ninguém imagina e que a vingança ou a liberdade podem ter um preço inesperado. E não se esqueça, no final, quero saber sua opinião. Você reagiria da mesma forma? Comentários e discussões são mais que bem-vindos. Eles fazem parte da experiência dessas histórias reais. Vamos então às confissões do Reddit de hoje. Confissão 1. O preço do amor. Minha esposa me chocou com um pedido que eu nunca esperava. Meu nome é Leonardo, tenho 35 anos, moro em Belo Horizonte e estou casado com a Juliana há 8 anos. Sempre achei que tínhamos uma relação saudável, aberta ao diálogo e cheia de cumplicidade. Juliana sempre foi incrível, divertida, linda, a mulher que todo homem sonha. No começo, nosso casamento era simples, mas cheio de carinho. Eu trabalhava de dia, ela à noite, e sempre que nos encontrávamos, era como se o mundo parasse. Mas, aos poucos, percebi pequenas mudanças, atrasos que não me explicava direito, conversas ao celular que terminavam quando eu chegava perto, aquele sorriso discreto que escondia algo. Foi numa tarde de terça-feira, enquanto eu organizava o escritório em casa, que Juliana me surpreendeu com a proposta que mudaria tudo. Ela disse, com um olhar sério mais firme: Léo, eu quero que a gente tente um relacionamento aberto. Fiquei parado. Minhas mãos tremeram. Meu coração disparou. Eu não sabia se sorria, se chorava, ou se explodia de raiva. Tentei falar, mas as palavras simplesmente não saíam. Ela continuou. Não é sobre amor, não é sobre falta de carinho. É sobre liberdade. E eu quero que você sinta também. Passei horas pensando. Em teoria, parecia algo que poderia funcionar, desde que tivéssemos regras claras. Mas no fundo, meu instinto gritava que isso não era saudável para nós. Ainda assim, concordei, tentando confiar nela, acreditando que o amor que construímos seria forte o suficiente para resistir. Os primeiros dias foram estranhos. Cada mensagem, cada telefonema suspeito, eu tentava engolir o ciúme. Eu sabia que ela tinha liberdade, mas ver a mulher que eu amava com outros, mesmo que de forma indireta, doía mais do que eu podia admitir. E então veio o convite. Juliana me disse que havia conhecido algumas pessoas através de um grupo de amigos e queria que eu participasse também. Fui, relutante, mas curioso. O que aconteceu naquela noite mudou tudo. Juliana estava radiante, confiante, linda. Conversamos, rimos e então, percebi algo que nunca esperava, ela se entregava à liberdade com uma naturalidade que me assustava e excitava ao mesmo tempo. Ela não era apenas divertida, era poderosa, sedutora, e totalmente no controle. Eu observei enquanto ela conversava, se aproximava de outros, gesticulava com leveza e um sorriso que parecia dizer, eu posso tudo, e você não manda em mim. A cada toque, a cada risada, eu sentia uma mistura de dor e fascínio. Por dentro, me questionava, como é possível alguém que eu amo tanto ser tão livre, tão minha e não minha ao mesmo tempo? Juliana percebeu meu olhar e sorriu. Chegou perto e sussurrou no meu ouvido. É sobre você me permitir ser feliz do meu jeito. Aquela frase ficou comigo durante dias. Eu me senti vulnerável, ferido, mas também excitado de uma maneira que nunca havia sentido antes. Comecei a entender que, no fundo, isso não era só sobre ela, era sobre mim também, meu controle, meu ego, minhas inseguranças. Com o tempo, Juliana começou a explorar essa liberdade com mais intensidade. Ela saía, conhecia pessoas, conversava e eu ficava em casa, tentando lidar com a sensação de ausência, com o medo e a curiosidade. Aprendi a observar, a sentir sem tocar, a experimentar emoções novas que jamais imaginei sentir. O ponto mais impactante veio quando ela voltou de uma dessas saídas com um brilho nos olhos diferente.
Juliana me contou detalhes sutis, leves, mas suficientes para me provocar, para me deixar imaginando sem ver, uma dança de emoções entre desejo e ciúme. Cada palavra era um convite velado, cada sorriso um lembrete de que ela tinha o poder da escolha. Eu comecei a planejar também. Não no sentido de trair, mas no sentido de reconectar, de tentar entender até onde nossa relação poderia ir. Passamos a conversar sobre limites, sobre expectativas, sobre o que queríamos explorar. E, surpreendentemente, descobri que, mesmo em liberdade, nosso vínculo crescia de uma maneira estranha, intensa, emocionalmente viciante. Juliana, com sua personalidade forte e aberta, me ensinou algo que nunca pensei aprender: liberdade não destrói amor, pode transformá-lo, desde que haja honestidade e confiança. Hoje, nosso casamento não é convencional. Ela continua explorando sua liberdade, eu lido com minhas emoções, e nós continuamos juntos. Cada desafio, cada sentimento intenso, cada olhar cúmplice ou provocativo nos aproxima de um jeito que antes eu jamais imaginei. E, se alguém me perguntar hoje se eu iria voltar atrás, eu diria não. Não porque sou conivente com traições ou erros, mas porque aprendi que o amor verdadeiro também é sobre permitir que o outro seja inteiro, com desejos, escolhas e liberdade. Juliana e eu seguimos nossa vida nesse equilíbrio delicado, onde dor e prazer, ciúme e desejo, medo e paixão coexistem em uma dança que nos redefine a cada dia. E eu, Leonardo, aprendi a admirar a mulher que escolhi, não apenas pelo que ela é para mim, mas pelo que ela é fora de mim. Uma mulher livre, que me provoca, me desafia, me seduz, e me ensina que o amor, às vezes, é maior quando é incondicionalmente permitido. Confissão 2. Meu marido me trocou por outra. Hoje ele implora para voltar. Eu nunca imaginei que um dia estaria escrevendo isso. Eu sempre fui aquela mulher que acreditava em contos de fadas, que achava que amor verdadeiro era suficiente para segurar qualquer relacionamento. Mas, como eu descobri da forma mais dolorosa, amor sozinho não basta, especialmente quando a outra pessoa decide que você não é mais o suficiente para ela. Meu nome é Camila, tenho 32 anos, sou professora de literatura, e até 2 anos atrás eu era casada com um homem que eu achava que seria meu parceiro para a vida inteira, Rafael, 34 anos, empresário no ramo de eventos. Nós nos conhecemos na faculdade, e desde o início ele parecia ser o tipo de homem que qualquer mulher sonharia: atencioso, carismático, divertido. Nosso casamento durou 7 anos. 7 anos que, para mim, eram repletos de cumplicidade, planos e muito amor. Mas, olhando para trás, percebo que talvez eu tenha vivido sozinha essa versão do relacionamento. Tudo começou a mudar quando Rafael conheceu Mariana, uma nova funcionária da empresa dele. Ele me falava sobre ela casualmente, dizendo que era muito dedicada e que a lembra você quando mais jovem. Eu não vi maldade nisso, até que começaram as horas extras demais, as mensagens respondidas às escondidas e a frieza crescente em casa. Um dia, eu simplesmente senti que algo estava errado demais para ser ignorado. Peguei o celular dele enquanto ele dormia. Não precisei procurar muito, as mensagens estavam lá, escancaradas. Ele a chamava de meu amor e falava sobre o dia em que finalmente ficariam juntos sem precisar se esconder. Meu mundo desabou. Quando confrontei Rafael, ele não negou. Pelo contrário, disse que estava confuso, que amava Mariana, mas que também se importava comigo. Eu pensei que fosse só um momento de fraqueza dele, mas dias depois ele fez algo que eu nunca vou esquecer: ele me abandonou para viver com ela. E assim, de um dia para o outro, eu passei de esposa para uma mulher deixada, traída e humilhada. O pior. Ele não apenas me deixou, mas também levou boa parte do nosso círculo de amigos com ele. Mariana postava fotos nas redes sociais, ostentando viagens e presentes caros que ele nunca me deu. Eu me sentia um lixo humano, como se tivesse perdido não só meu marido, mas também minha dignidade. Mas, eu não sou o tipo de mulher que fica no chão para sempre. Eu confesso que, no início, a minha vida parecia ter acabado. Quando Marcelo foi embora, eu não dormia, não comia, e mal conseguia levantar da cama. A mulher por quem ele me trocou, a tal da Priscila, fazia questão de postar fotos com ele todos os dias. Era como se quisessem esfregar na minha cara que eles estavam felizes. E eu? Eu estava tentando juntar os pedaços do que sobrou de mim. Mas o tempo é o melhor aliado de quem é paciente. Eu comecei a me cuidar, não por ele, mas por mim. Troquei o corte de cabelo, voltei a treinar, fiz cursos, e até recebi uma promoção no trabalho. As pessoas começaram a me olhar de um jeito diferente e pela primeira vez em meses, eu também comecei a gostar do que via no espelho. Enquanto isso, o conto de fadas deles começou a desmoronar.
Priscila descobriu que Marcelo não era o príncipe encantado que imaginava. Mentiroso, preguiçoso e com a velha mania de gastar mais do que tinha. E, como eu já sabia, ele começou a tratá-la com o mesmo desprezo que um dia teve comigo. Até que, um dia, o inevitável aconteceu. Marcelo me mandou uma mensagem. Oi, você tem um minuto para conversar? Eu li e deixei sem resposta. Naquela noite, ele insistiu. Eu errei, Camila, eu sinto falta de você. Me arrependo de tudo. Foi engraçado. O homem que me humilhou, que me trocou sem pensar duas vezes, agora estava ali, implorando para voltar. Eu poderia ter dito 1.000.000 de coisas. Poderia ter gritado, jogado na cara dele tudo que sofri. Mas sabe o que eu respondi? Você fez sua escolha, Marcelo. E eu fiz a minha. A diferença é que eu escolhi seguir em frente. Ele tentou mais algumas vezes, mas já não tinha espaço na minha vida. A vingança que eu nunca planejei foi simplesmente viver melhor sem ele. E, no fundo, eu acho que isso doeu muito mais do que qualquer plano que eu pudesse ter feito. Eu sabia que, no fundo, toda aquela insistência dele para voltar a conversar não era por amor. Era orgulho ferido. O cara que me trocou por uma mulher mais jovem agora percebia que a grama do vizinho não era tão verde assim, e ver que eu estava melhor sem ele o deixava doente. Nos dias seguintes, comecei a receber mensagens longas, confissões desesperadas, fotos antigas nossas, tudo acompanhado de frases como: você foi o amor da minha vida, eu cometi o maior erro, só agora eu entendi o valor que você tinha. Se fosse há alguns meses, talvez meu coração tivesse derretido. Mas agora, eu estava diferente. Eu já tinha vivido o luto, a raiva, a humilhação. Agora era só clareza. Uma noite, ele apareceu na porta da minha casa, completamente desarrumado. Parecia que não dormia direito há dias. Ele tentou me abraçar, mas eu dei um passo para trás. Por favor, me dá uma chance. Eu posso consertar tudo, ele implorou, com lágrimas nos olhos. Eu respirei fundo, sentindo a ironia da situação. Por anos, eu implorei para ele se importar, para ele me ouvir, para ele me escolher. Agora que eu não precisava mais dele, era ele quem implorava. Olhei bem nos olhos dele e disse, com calma: você não sente minha falta. Você sente falta de quem eu era quando estava com você. Mas essa mulher não existe mais. Ele ficou mudo. Abaixou a cabeça, como se finalmente entendesse que não havia volta. E, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que tinha vencido. Não porque ele estava sofrendo, mas porque eu estava livre. O tempo passou, e eu finalmente consegui respirar sem sentir dor. Eu ainda pensava no que aconteceu, mas agora sem aquela ferida aberta. Foi então que, numa manhã de sábado, enquanto eu tomava café na varanda, recebi uma mensagem dele. Só de ver o nome na tela, meu coração acelerou, não de amor, mas de surpresa. Ele dizia que estava na cidade e queria conversar pessoalmente. Eu quase ignorei, mas a curiosidade venceu. Nos encontramos num café discreto, e assim que ele me viu, seu olhar se encheu de arrependimento. Ele estava mais magro, com olheiras profundas, como se carregasse meses de insônia. A primeira frase dele foi: eu errei com você, e se pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Ele contou que a mulher por quem me trocou havia o deixado, e que, desde então, ele não conseguia parar de pensar em mim. Disse que sentia falta da minha presença, da forma como eu cuidava dele, e que agora entendia o valor que tinha perdido. Quando terminou, ele soltou: eu quero voltar para você. Quero reconstruir o que destruí. Olhei bem nos olhos dele e vi o desespero. Mas dentro de mim, havia apenas paz. A ferida havia se fechado, e o que restava era clareza. Eu percebi que não queria mais aquele amor, porque ele já tinha morrido no dia em que ele me virou as costas. Respirei fundo e disse: você só sente falta do que perdeu, mas eu não sou mais aquela mulher que você abandonou. E me levantei, deixando-o sozinho na mesa. Saí do café com a certeza de que, pela primeira vez, quem tinha o controle da minha vida era eu. Depois daquele dia no café, minha vida mudou completamente. Sem Rafael, sem arrependimentos dele, comecei a me concentrar em mim mesma. Retomei projetos antigos, viajei, me reconectei com amigas que havia deixado de lado e, pela primeira vez em anos, me senti livre e inteira. O engraçado é que a verdadeira vingança não foi fazer ele sofrer. Foi simplesmente viver melhor sem ele. Cada sorriso meu, cada conquista, cada momento de felicidade era um lembrete silencioso de que ele havia perdido alguém que realmente o valorizava. Com o tempo, percebi que não precisava de validação dele para me sentir poderosa.
Descobri novas paixões, novos interesses, e, acima de tudo, aprendi a amar a mim mesma de uma forma que nunca havia feito. Recebi mensagens de Rafael de vez em quando, implorando para voltar, pedindo uma chance. Mas eu já não sentia nada além de tranquilidade e empoderamento. Ele queria o passado, eu estava vivendo o futuro. Hoje, olhando para trás, vejo que aquele capítulo doloroso da minha vida foi necessário. Ele me ensinou a valorizar minha própria força, a entender que o verdadeiro amor próprio vale mais que qualquer relacionamento. E o melhor, cada vez que penso nele, não há mágoa, apenas a sensação de vitória silenciosa. Porque a maior vingança é mostrar que você é capaz de ser feliz sem quem te fez mal. Confissão 3. Minha esposa propôs um casamento aberto. E nada foi como eu esperava. Meu nome é Rodrigo, tenho 34 anos, moro em Curitiba e sou casado com a Mariana há 7 anos. Sempre fomos vistos como o casal perfeito, sorridentes, presentes nas redes sociais, com uma vida organizada e estável. Mas como todos os casais, tínhamos nossos segredos e desentendimentos. Tudo começou numa sexta-feira à noite, enquanto tomávamos vinho na varanda. Mariana me olhou nos olhos, séria, mas com um sorriso contido. Respirou fundo e disse: Rodrigo, eu quero falar de algo importante. Eu pensei muito e decidi que quero que a gente tenha um casamento aberto. Eu quase engasguei com o vinho. Fiquei ali, parado, sem palavras, tentando processar. Um casamento aberto? Como assim? Eu sempre imaginei que teríamos uma relação monogâmica, como todo mundo. Mas Mariana continuou. Não é que eu não te ame, é que eu quero explorar outras experiências, sentir liberdade, e quero que você se sinta à vontade também. Passei a noite em claro, pensando, tentando entender. Parte de mim sentiu medo, outra parte sentiu curiosidade. Eu nunca imaginaria que minha esposa, a mulher que eu amava e respeitava, pudesse propor algo tão radical. No começo, tentei negociar limites. Conversamos sobre horários, pessoas e situações. Eu disse que queria segurança emocional, que não queria me sentir traído, que precisava entender o que isso significaria para nós. Mariana foi paciente, calma, explicando cada detalhe, tentando me tranquilizar. Os primeiros dias foram estranhos. Cada mensagem no celular dela me deixava inquieto. Cada encontro que ela marcava parecia um teste para mim, em ciúme, curiosidade, excitação e medo se misturavam de maneira que eu jamais havia sentido. E então veio o primeiro encontro dela com outra pessoa. Mariana me contou tudo depois, com cuidado, e descreveu cada sensação de forma leve, sem vulgaridade, apenas falando da conexão emocional e da liberdade que sentiu. Eu fiquei surpreso com minha própria reação, em sentir dor, mas também uma estranha admiração. Ela estava feliz. E se ela estava feliz, parte de mim queria entender aquela sensação de liberdade também. A partir daí, nossa relação mudou. Eu comecei a perceber nuances que antes ignorava, o jeito que ela me olhava antes de sair, a forma como me contava pequenas histórias sobre encontros, sempre deixando espaço para meu aprendizado emocional, para eu lidar com os sentimentos complexos que surgiam. Não foi fácil. Houve discussões, noites sem dormir, lágrimas e tensão. Mas, com o tempo, percebi algo surpreendente e nosso vínculo ficou mais forte, mesmo que em um formato que eu jamais imaginaria. Aprendi a lidar com ciúmes, inseguranças, principalmente, a ouvir, respeitar e aceitar que Mariana também tinha desejos legítimos, separados de mim. Ela me ensinou que liberdade e amor podem coexistir, desde que haja honestidade, diálogo e respeito. E eu descobri que minha própria felicidade não precisa ser limitada pelo medo ou pelo controle. Aprendi que o casamento, mesmo aberto, pode ser seguro emocionalmente se os dois estiverem comprometidos em manter a confiança. Hoje, nosso casamento é diferente. Ela continua explorando essa liberdade, eu continuo aprendendo sobre meus limites e sobre amor de formas que jamais imaginei. Cada dia é um desafio, mas também uma oportunidade de crescimento, descoberta e conexão profunda. E você, já passou por algo parecido? Como lidaria se alguém que te traiu implorasse para voltar? Acha que amor e liberdade podem realmente coexistir?
Deixe seu comentário e participe dessa reflexão sobre relacionamentos. Deseje confiança. Conte sua história nos comentários e inspire outras pessoas a encontrarem força em meio à dor. Se inscreva neste canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma confissão a partir de agora. Nos cards acima outras confissões eletrizantes do Reddit. Clique na tela e confira.